Louvado seja Deus por mais este dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, que Ele nos concede. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos e amigos que nos ouvem, estão assistindo e compartilhando este estudo da Palavra de Deus. Dentro desse tema, União com Cristo, hoje estudaremos um pouco, aprenderemos com o Espírito de Deus sobre a união com Cristo glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 35, 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Qual o motivo maior que te encoraja a ter uma vida santa? No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 ao 29, Jesus Cristo diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus falando ali na celebração, quando estava em Jerusalém, naquela celebração da festa da dedicação. Jesus falando sobre as ovelhas, falando do seu conhecimento, da vida eterna que Ele dá e que aquelas ovelhas que Ele conhece jamais perecerão e ninguém pode arrebatar, porque foi o Pai quem lhe concedeu e é algo superior a tudo e ninguém arrebata da mão do Pai aquilo que pertence ao Pai, que é Deus em Cristo Jesus. E uma vez que nós fomos unidos a Cristo por meio da obra da salvação realizada a nosso favor, nós permaneceremos para sempre unidos ao Senhor Jesus eternamente. E nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo, conforme lemos na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 35, 38 e 39. E também aqui, nas palavras do próprio Cristo, em João 10, 27 a 29. Ninguém as arrebatará da minha mão, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar
E a nossa união com Cristo é para sempre e nela permaneceremos. E aceitar ou imaginar, aceitar a possibilidade de que um cristão unido no Senhor, por esses vínculos espirituais que foram firmados pelo próprio Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus no coração do cristão, e aceitar que esse cristão pode, por algum motivo, vir a perder essa união, é o mesmo que aceitar que o corpo de Cristo possa ser mutilado, perdendo os seus membros, à medida que esses vínculos, que essa união em Cristo, que essas bênçãos espirituais vão se rompendo. A união em Cristo é segura para os que foram salvos pela graça. E essa união a Cristo nos torna também seguros em Cristo Jesus. Estamos unidos a Cristo, também estamos perfeitamente seguros nas suas mãos e certamente vamos permanecer unidos a Ele até a glorificação final do povo de Deus. Como diz o texto da carta aos Romanos, que lemos no início, nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que o Senhor, Cristo, completará a boa obra. Então, na glorificação, quando Ele voltar, estamos seguros nas mãos de Cristo Jesus. Nem o próprio diabo, nem nós, nem ninguém somos capazes de arrebatar da mão de Cristo. A única maneira de sairmos das mãos de Cristo é se Ele mesmo resolver fazer isso, nos tirar dali, mas não existe essa possibilidade, porque Ele mesmo declara, Ele fala aqui em João 10, 27, que as ovelhas que estão em suas mãos jamais perecerão. Então, aqueles que estão nas mãos de Cristo Jesus, nós, os salvos, estamos seguros para sempre. E podemos ter certeza absoluta da nossa salvação. A salvação, ela vem da graça de Deus, como nós já vimos. E, portanto, não está sujeita às incertezas desta vida e nem flutuante, nem diante dessa instabilidade humana, mas nós podemos ter a certeza da salvação
dessa união com Cristo glorificado. E as incertezas da vida, essa flutuante perseverança humana, nada disso impede que, uma vez salvo, estamos salvos para sempre. E isso no firme propósito de Deus, do Senhor, que Ele tem em salvar o seu povo. E Mateus 1:21, Jesus salvará o seu povo do pecado deles. É isso. E glória a Deus por isso. Não depende de nós. O cristão, nós vivemos aqui neste mundo como peregrinos. E a morada definitiva, nossa eterna morada, é o reino celestial. Com Cristo, na carta de 2 Timóteo 4,18, nós podemos ler isso. E a maravilha é que essa salvação decorrente da graça é sustentada pelo próprio Deus. Somos unidos em Cristo, seguros em Cristo, salvos para sempre. E também somos guardados por Deus. Judas, no capítulo 1, ele vai mostrar essa maravilha, essa carta de Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Glória a Deus! Somos guardados em Deus para o grande dia do Senhor, quando Ele se manifestar. E nesse momento, quando esse dia chegar, nós ressuscitaremos em glória e vamos desfrutar de uma forma plena, infinita e eterna da companhia do Senhor Jesus Cristo. Quando esse dia chegar, os crentes em Cristo finalmente vão alcançar o cumprimento perfeito da responsabilidade de viver em santidade e dar bons frutos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para vivermos nas boas obras. E nesse dia, quando Cristo voltar, no grande dia do Senhor, nesse dia, a santidade do povo de Deus finalmente será perfeita. E os frutos, os seus frutos, serão os mais puros frutos da perfeita e eterna comunhão com Deus. Em Romanos, no capítulo 11, o versículo 29, Paulo ele diz, porque os dons e a vocação, chamado de Deus, são irrevogáveis. Irrevogáveis. Isso significa que a graça de Deus, que foi revelada, manifestada no chamado, um chamado que é eficaz, que cumpre o seu propósito, e o dom da fé são irrevogáveis. Não podem ser anulados. O teólogo Louis Berkhof,
na sua teologia sistemática, ele diz que Deus não volta atrás em sua promessa e, portanto, é impossível que aqueles que são considerados como unidos a Cristo e como partes da sua recompensa possam separar-se dele. E aqueles que ingressaram na aliança, entendida como uma comunhão vital, caiam e sejam eliminados dela. Os que estão unidos a Cristo pela fé tornam-se participantes do seu Espírito, Espírito Santo, e assim tornam-se um corpo com Ele, pulsando neles a vida do Espírito Santo, que é Deus. E devemos também lembrar, termos uma consideração exponencial sobre a suficiência de Cristo. Cristo morrendo na cruz, pagou cabalmente, completamente, perfeitamente, suficientemente o preço pela salvação do pecador. E é impossível que um pecador, você e eu, que já fomos alcançados por essa graça, justificados mediante o sacrifício de Jesus na cruz, um sacrifício substitutivo, sacrifício perfeito. É impossível que o pecador justificado fique novamente sob condenação eterna. Cristo é suficiente. Quando Deus chama, esse chamado é eficaz e opera no coração do ser humano a salvação. E ao abrir o coração, que é uma obra do Espírito Santo, o crente é unido a Cristo, é unido ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e é unido no Cristo glorificado. Tudo obra do Espírito Santo de Deus. Mas o crente tem a responsabilidade de andar de modo digno desse chamado. Como diz Efésios, no capítulo 4, o versículo 1. Mais para frente nós vamos estudar sobre essa vocação eficaz, mas Paulo diz aqui: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Fomos chamados para a salvação em Cristo Jesus. E podemos ter a certeza da nossa salvação, porque esse é o propósito de Deus. A maravilha do Evangelho, a maravilha do Senhor, é que esse é o propósito de Deus. A salvação eterna dos seus. E assim, os salvos em Cristo permanecem salvos para sempre. E isso é garantido pelo próprio Deus, garantido pelo seu propósito e pelo seu poder. Deus salva para sempre. Aleluia! E Jesus Cristo garante a salvação
e a segurança dos salvos por sua morte, ressurreição e intercessão junto ao Pai. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, garante a salvação do povo de Deus, porque o Espírito Santo é o selo, é a marca e é a garantia, o penhor da nossa redenção. E se permanecemos na fé e nas boas obras preparadas para nós, é porque somos guardados por Deus, como diz o Evangelho de João, Jesus, aquilo que meu Pai me deu, Jesus disse, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Qual o motivo maior que nos encoraja a ter uma vida santa? Qual é esse motivo? Estarmos no conforto santo e a confiança invencível que temos, que somos guardados, permaneceremos firmes por causa do propósito, do poder, da obra de Cristo, do selo do Espírito Santo, permaneceremos firmes. E por mais dificuldades que temos nesta vida, tristezas, lutas, os crentes salvos em Cristo estão unidos permanentemente nele e seguro em suas mãos. Só isso, ou seja, isso tudo é o motivo maior para nós vivermos em santidade ao Senhor. Sermos santos, somos separados, vivemos de maneira diferente para Deus, para termos uma vida santa. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. E busque o arrependimento, busque abandonar o pecado e viver a vida santa para Deus, para a sua honra e para a sua glória, pelo poder do Espírito Santo.